Quais são os desafios da mulher na atualidade? Neste 8 de março, para representar todas as mulheres, minha convidada é mãe, empresária, presidente da Associação Comercial do município de Maravilha, dentre outras tantas funções que ela assumiu ao longo da vida. Para conversar comigo aqui hoje no Persona Singular, Caroline Maldaner, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ivana. Estou muito honrada com esse convite de estar aqui num dia tão especial que é o Dia da Mulher e ser escolhida, né? Então, no meio de tantas mulheres que nos inspiram para contar um pouquinho da minha trajetória. Seja bem-vinda ao cenário novo do Persona Singular. Estamos numa nova temporada aqui. E antes de nós iniciarmos nosso bate-papo, eu quero agradecer aos meus patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça, Carol. A Ela Passione é tudo o que você precisa em conforto, em cama e banho. Marcas conceituadas como Trussardi, Altenburg, Naturelle, para você ter aquele conforto quando você chega em casa, tomar aquele banho aconchegante, uma toalha e um lençol bem cuidados, com a Ela Passione na Avenida Araucária, no centro de Maravilha. Também é nosso patrocinador aqui, Carol, as drogarias Bem Popular, com 4 unidades para melhor lhe atender. Ou seja, precisou de remédio, drogarias Bem Popular com atendimento até às 22 horas, porque dor não escolhe hora para acontecer. Também está comigo a área 51 Suplementos. Falou em suplementos? Área 51 Suplementos, atendendo na Academia Mamuscle, mas também você pode chamar o Rodrigo pelo telefone 011, atenção, é 011, não é 49, é 011, vou passar aqui o telefone para vocês, 999560805, 011 995660805, Rodrigo. E também, para encerrar, o time dos meus patrocinadores e nós entrarmos nesse bate-papo, a Dueto Concept, que hoje eu estou com o look monocromático, marrom, eu diria, que é a cor do outono-inverno. Dizem que é a cor do outono-inverno, né? E também eles têm acessórios, que inclusive estou usando esse brinco orgânico aqui, maravilhoso. Se você está me ouvindo pela 90.3, corre, acesse nosso canal no YouTube. Minha convidada lindíssima está aqui, abrilhantando o cenário. E eu, claro, estou de Dueto Concept, que não poderia deixar de ser hoje. E também no oferecimento do Cicobi Credial. São 17 agências entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul para melhor lhe atender. O Cicobi é mais do que uma cooperativa. O Cicobi, quem coopera, cresce. Investe o seu dinheiro e ele retorna para você. Não é um simples banco, é mais do que isso. Cicobi, na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Carol, mulher, 2025 é uma outra pegada já do que era ano passado, os outros anos, não é? Com certeza, e ainda bem, né, que a gente vem aí numa evolução, conquistando os diversos espaços. Eu acho que, inclusive, esse dia, né, ele nasceu para celebrar e para buscar essa luta, eu não diria por igualdade, mas essa luta da mulher realmente ocupar o espaço que ela deseja ocupar, né? Porque a gente tem que falar muito sobre. Eu não sou feminista, né? Não sou de defender nenhum lado, eu penso sempre no equilíbrio. Eu acho que onde a gente tem homens e mulheres juntos, a gente consegue alcançar melhores resultados. Então, eu vejo que a gente está evoluindo, né? Essa evolução ela vem acontecendo em diversos segmentos, alguns mais lentos, outros, né, de forma melhor, mas ela vem acontecendo. Legal que você falou isso, porque quando eu enunciei você aqui, eu disse mãe, empresária, presidente da associação comercial, dentre tantas outras funções. E isso, de uma certa forma, ele até causa um sobrepeso, uma sobrecarga. E muitas mulheres hoje se sentem até mesmo sobrecarregadas para isso. E até mesmo para a gente desmistificar um pouco, gente, essa história de que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser o máximo, eu preciso estar toda hora me movimentando. Até eu acredito que é legal você falar um pouco sobre isso, como equilibrar todos esses pratos e também se aquele cansaço muitas vezes bate. Com certeza. Eu acho que existem mulheres que ainda não descobriram a força que têm, mas todas nós temos muita força. E até eu passei por um momento, alguns anos atrás, quando a gente fala de equilibrar papéis, né? Depois que eu li o livro da Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade, eu passei a enxergar algumas coisas de outro jeito, porque eu também tinha muito essa cobrança de ter que ser,
não digo perfeita, porque perfeição não existe, né? Mas o melhor possível em tudo ao mesmo tempo. E isso é humanamente impossível, né? Então, a gente tem momentos em que a gente consegue ser melhor em alguma coisa e não tão boa em outras. E tá tudo certo e tá tudo bem. Eu sempre digo que a gente é muito o que a gente faz com o nosso tempo. Para mim, né, é muito da minha personalidade abraçar muita coisa. Quanto mais coisas eu tenho, quanto mais em movimento eu estou, mais eu fico feliz. Então, acho que é muito da minha personalidade, né? Eu tenho uma necessidade muito grande de sempre estar conectada com as pessoas, de estar... uma inquietude mesmo, né? Uma inquietude de estar sempre buscando conhecimento, de sempre buscando evolução, enfim, de circulando, né, em novos ambientes, conhecendo novas coisas. Sou curiosa nesse sentido. Então, eu acho que vai muito de encontro com o meu propósito, né? Eu fazer tantas coisas juntas. Mas, claro, equilibrar esses papéis é um grande desafio. Porque, às vezes, as pessoas olham para você e pensam, nossa, tu tá se sobrecarregando. E, às vezes, sim, a gente se sobrecarrega. E, às vezes, é por uma necessidade, não por uma escolha, né? Mas também tem momentos em que, mesmo parecendo que a gente está sobrecarregada, tá tudo bem, o coração tá quentinho, você tá feliz por estar fazendo aquilo. Então, hoje eu vivo muito esse momento. É um momento em que eu tenho uma rotina bem carregada, né? Como mãe, como esposa, como amiga, como empresária, como gestora hoje das entidades, da CDL Associação Empresarial. Porém, é um momento em que eu me sinto plenamente realizada com as coisas que eu estou fazendo, né? E quando a gente olha para essas funções, para mim vem muito de encontro com a liderança, né? Porque liderar é sobre deixar um legado. E quando a gente fala de legado, a gente pensa assim, qual é o impacto que eu estou causando na vida daquela pessoa? O que eu estou fazendo, como é que eu estou deixando aquela pessoa, estou deixando ela melhor, estou deixando ela mais feliz. Isso vale para qualquer lugar que a gente está, para a nossa família, para o nosso círculo de amigos, para a empresa, para as entidades, para o nosso trabalho voluntário, enfim. Acho que liderar é muito sobre isso. E algo que me conecta bastante. Às vezes a gente tem momentos muito difíceis também na liderança, né? E esses momentos, as pessoas às vezes pensam, nossa, como você faz isso com uma facilidade? Mas dentro da gente, aquilo é muito difícil, né? Porque às vezes você precisa fazer algo, falar algo, né? E ter alguma atitude em relação a algumas coisas que no momento vai deixar a pessoa desconfortável ou a pessoa não vai gostar naquele momento. Ou até mesmo você fica desconfortável. Com certeza, em muitas oportunidades. Mas passado um tempo, a gente entende, os aprendizados, eles acontecem. E aí, quando vem o aprendizado, você pensa, eu fiz a coisa certa, eu tomei a decisão certa, eu fiz a atitude que eu deveria ter tomado, né? E aí vem um certo conforto no sentido, mas no momento dói. No momento dói bastante. O crescimento dói. Com certeza. Gente, eu tô sentindo que esse papo vai render. Esse papo vai render, minha gente. Topa seguir no YouTube depois? Com certeza, vamos lá. Bom, gente, nós temos 30 minutos aqui pela 90.3. Já entra no canal no YouTube, se conecta lá. Inclusive, deixa eu te explicar, tem um sininho lá. Entra no YouTube, eu vou explicar para minhas amigas que têm um pouquinho de dificuldade. Acessa o canal no YouTube, Difusora Maravilha. Lá tem um sininho. Aí você vai lá, se inscreve no canal, ajuda a gente a entregar mais conteúdo, porque quanto mais gente se inscreve, mais vezes a gente consegue entregar para você. Comenta aqui embaixo se você também tem esse tipo de dificuldade. Porque olhando você, Carol, as pessoas imaginam muitas vezes assim, nossa, para ela é tranquilo, tá fácil essa situação. Aí você vem e me fala na primeira resposta que é um lugar difícil liderar por tomar decisões que muitas vezes a gente não tem certeza também. Porque é difícil. Mulher, eu tenho certeza que quem tá me ouvindo tá pensando, gente, eu não imaginava que era isso. Porque tem muito disso, de ver você, uma mulher com tantas funções, dando conta de todas elas ali, né? Como tu disse, inquieta que sou, buscando me aperfeiçoar, me melhorar, mas ao mesmo tempo com aquelas dúvidas de toda e qualquer mulher, de qualquer pessoa, porque os homens também têm isso. Com certeza tem. E assim, Ivana, quando você ia falando, eu me lembrei de uma coisa que com certeza muitas mulheres, principalmente as mães, compartilham,
que é um eterno julgamento que a gente faz de nós mesmas, né? A gente está sempre se questionando e se julgando se aquilo que eu estou fazendo está correto, né? Eu, há dias atrás, tive que fazer uma viagem de trabalho e eu acabei ficando praticamente uma semana, né, fora a trabalho. E a minha rotina do dia a dia, a minha filha tem 4 anos, então desde que ela era muito pequena eu sempre viajei a trabalho, sempre saí, então ela quase se acostumou já com essa minha rotina, né? Mas eu nunca fico muitos dias longe. E dessa última vez eu fiquei vários dias longe e aquilo bateu de um jeito para mim que chegou um momento que eu estava lá e eu comecei a me questionar, o que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Meu Deus, será que eu devia estar fazendo isso? Que mãe eu estou sendo? Então, esse julgamento, ele vem e ele dói pra caramba. Mas aí vem também uma consciência que a gente precisa ter de entender o impacto que você quer gerar na vida das pessoas, inclusive dos filhos. E aí, eu, ao mesmo tempo que estava lá com essa dor, né, e com esse julgamento de mim mesma, me vinha um outro lado e dizia, você vai inspirar ela. Você vai mostrar para ela a importância do trabalho, a importância dessa dedicação, a força, enfim, várias coisas que a gente pode inspirar, deve inspirar, né? Ainda mais ela como mulher também. Então, você tenta se conformar, mas não é fácil. Né? Quem é mãe provavelmente deve estar imaginando várias situações que passa no dia a dia que a gente vem o questionamento, você se questiona mesmo. E eu acho que isso nunca vai passar. Eu acho que a gente vai conviver com essa autocobrança sempre. O que a gente precisa ter é uma confiança, né? uma responsabilidade de que tudo que a gente está fazendo vem de encontro aos nossos valores, vem de encontro ao que a gente acredita e vem de encontro ao legado que a gente também quer deixar. Isso é muito legal, porque como eu disse, Mulher 2025 no início do programa, eu vejo que o mundo, não falo nem só nossa região e tal, eu falo pelo mundo mesmo. A gente está passando por uma transformação de fazer essa inclusão desse papel da mulher mesmo em cargos de liderança ou em cargos que extremamente competitivos, de você, uau, peraí, eu também sou mãe nessa história. Porque durante um tempo era aquela luta, primeiro a mulher conquistar o espaço, depois ela ser extremamente independente. E aí agora dizer o seguinte, ok, eu sou independente, mas eu também tenho esse meu lugar de mãe, esse meu lugar de mulher, esse meu lugar de pessoa vulnerável, de dizer, olha, tá tudo bem se eu não acertar tudo. E isso eu acho fundamental e fantástico para a gente não chegar naquele ponto do ápice de não se sentir pertencente. Porque ao mesmo tempo que você sabe que você quer deixar um legado, você entende que, ok, tá tudo bem se nesse dia eu não tiver 100%. E, Carol, isso é muito importante. Falo isso para quem está ouvindo, porque entramos num cenário, muitas vezes, de uma desordem psicológica. Uau, peraí, o que está acontecendo comigo? Não tem dias que você fala assim, cara, quem sou eu? Eu já não me conheço mais? Porque tu entra num conflito, não entra? Eu acho que a gente tá, como a nossa realidade, ela tá mudando numa velocidade extrema, muito rápida, vem causando esse questionamento e essa, às vezes, até perda da identidade das pessoas, né? Hoje, quando a gente olha, o Brasil é o primeiro país em termos de burnout, doenças de ansiedade, enfim, outras doenças. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para um mundo paralelo, que é o mundo, né, hoje, digital que a gente vive, que faz parte de nós, não tem mais como a gente dizer que não, faz parte de nós. E às vezes as pessoas não conseguem equilibrar a vida real ali, o dia a dia, muitas vezes com o que ela se deixa influenciar pelo que está no digital. Então a gente, primeiro, se olhar, se autoconhecer, ter realmente um amor próprio, uma confiança, uma coragem na gente mesmo, é fundamental para que a gente consiga lidar também com essas mudanças que vêm acontecendo. Esses dias até eu fiz um curso em São Paulo e o professor abriu a aula falando assim, se você não estiver confuso e desconfortável, você não está entendendo a realidade. E é um pouco sobre isso, porque a gente está vendo tanta mudança numa velocidade tão rápida. Logicamente que a gente não vai acompanhar todas as mudanças e todas as evoluções. Mas se a gente não tiver um sentimento diário de evolução, um sentimento diário de mudança também,
a gente vai ficar obsoleto, a gente não vai acompanhar. E isso não estou falando só do lado profissional, em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa estar muito aberto, né? Aberto ao novo, aberto ao conhecimento, mente aberta realmente, né? Para viver todas essas mudanças e irmos nos adaptando, porque a vida ela é feita de escolhas. Eu escolho estar aqui, eu escolho, né, tomar tal atitude. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é fundamental para que a gente também não faça mal para a gente mesmo, né? Eu não preciso dar conta de tudo. Eu escolho isso ou escolho aquilo. Eu escolho estar com esta pessoa ou com aquela, neste ambiente ou naquele. Então, a gente precisa realmente entender o que a gente quer, né? Ouvir realmente o que faz sentido para nós e aí decidir. Que legal você abrir um pouco esse sentimento, porque eu vejo que muitas mulheres, elas não têm essa permissão interna, eu diria assim, de muitas vezes falar mesmo o que está acontecendo. Como tu disse, quem não está confuso, não está vivendo. Isso. Se você está confusa, minha amiga, eu só queria que você escrevesse aqui, no YouTube, embaixo aqui, me senti abraçada por esse bate-papo. Porque, Carol, é muito isso. Peraí, o que está acontecendo? A gente olha para trás e vê histórias das nossas avós, por exemplo, elas tinham uma vida muito confortável, digamos assim, não me entenda mal, mas é do ponto de vista mudanças. Elas viviam aquela vida Por muito tempo. E nós estamos num ciclo de mudança diária, pode-se dizer. Uhum. E é um desafio muito grande. No cenário não só feminino, vamos lá, vamos abraçar os homens nessa história toda, Sim. porque dia 8 de março, dia 9 de março, dia 10 de março, todo dia é o dia da mulher, dia do homem, Uhum. né? Sim. Claro que hoje se comemora uma data histórica por um fato, mas muito disso da gente abraçar essa nossa vulnerabilidade, Uhum. tá? Porque a gente entende que também homens se sentem assim, nesse papel de desafios diários. E esse é um outro ponto que eu vejo que a gente precisa ainda dar um passo além para o equilíbrio. Porque não existem mais funções que são masculinas ou femininas. Perfeito. Então, a exato. gente precisa ter o equilíbrio. Não tem nenhum problema o homem fazer uma tarefa doméstica, o homem cuidar do filho, ou vice-versa. Tá tudo certo. Se hoje o homem e a mulher não são parceiros, e aí eu não falo só de atitude, eu falo de mentalidade, não vai fluir. Não flui. A gente não vai dar o próximo passo. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é buscar isso. É buscar a gente realmente, no dia a dia, dividir tudo que a gente pode. Isso é uma mudança que eu vejo que ela tá, me parece, não sei, até eu quero ouvir a tua opinião, se tá indo a passos lentos ou tá indo com uma certa velocidade, porque a gente entende que mulheres ainda não estão ocupando tantos cargos de liderança. Não sei se por uma visão muito masculina ou porque não chegaram até lá. Como é que tu vê isso tudo? Eu acho que a mulher ela vem conquistando espaço. Dentro das organizações, o papel da mulher ele tem avançado bastante, na minha opinião. Olhando até para a nossa realidade aqui regional, hoje as mulheres elas vêm ocupando diversos cargos de liderança dentro das empresas, dentro das organizações. Mas, claro, falando num contexto geral, pensando no nível de país, a gente tem um caminho bem longo ainda para chegar num equilíbrio em relação aos homens. E, olhando para o lado empresarial, eu vejo que é um pouco por causa do que a gente vem abraçando na jornada, né? Eu lembro muito de uma figurinha que eu vi um dia em rede social, que era o homem e a mulher, lado a lado, ambos com a mesma estrada. Ao longo dessa estrada, a mulher vem abraçando um livro, ela vem abraçando um filho, ela vem abraçando uma casa, ela vem abraçando um papel na sociedade, ela vai abraçando várias coisas, até ela chegar lá no final, onde é o cargo que ela desejava dentro de uma organização. Uau. O homem, ele já vai em linha reta, ele adquire um conhecimento e ele vai em direção ao foco que é o cargo. Não que ele não vá abraçar um filho ou uma casa, mas não é na mesma intensidade e na mesma responsabilidade que a mulher. Então, infelizmente, hoje a gente ainda abre mão de algumas coisas. Não digo que a gente deixa de conquistar, mas a gente conquista um pouco mais lentamente do que o homem, justamente por tudo que a gente vai abraçando ao longo desse caminho. Mas a gente conquista. Porque a mulher tem muito isso, essa determinação, essa persistência, E, inclusive, eu acho que a gente ir mais lentamente, abraçando tudo que vem no caminho, também nos fortalece.
também nos traz muitos aprendizados que, às vezes, quando a gente está lá no papel da liderança, nós conseguimos ter um equilíbrio muito maior, às vezes, do que o próprio homem. Porque o homem, ele tem uma visão um pouco diferente, ele é muito mais objetivo, muito mais focado. A mulher, ela já consegue ter um olhar mais 360. E isso na liderança é fundamental. Porque em liderança você está lidando o tempo inteiro com pessoas. E eu acho que esse também é um ponto importante, Ivana. Quando a gente fala de liderar, a gente tem que pensar em pessoas. Quem pensa em liderar para liderar processos, amanhã não vai ter lugar. Está fora. Porque processos vão ser absorvidos pela tecnologia, por uma série de coisas que a gente vê dia a dia, né, chegando e melhorando os processos das empresas. Agora, pessoas não. Pessoas a gente sempre vai precisar. E quem tiver essa humanização, essa forma de lidar com as pessoas é quem vai permanecer e vai conseguir liderar, né? Vamos dizer assim, vai liderar plenamente, né? Porque é como eu falei lá no início, é o legado, é o que eu estou causando na vida daquela pessoa no dia a dia. Você passou por muitas transformações e transições de carreira, que você comentou comigo antes nos bastidores, e uma transformação como mãe, como mulher, porque nesse caminho todo tu foi se conhecendo, né? Tu acredita que ainda nessa tua caminhada, você sentiu algum momento que alguém te discriminou pela questão homem e mulher? Então, hoje eu estou num segmento, trabalhando, né, num segmento predominantemente masculino. Eu lembro muito, logo que eu iniciei, eu fui participar de uma feira do nosso segmento, eu era uma das únicas mulheres naquele ambiente. Assim como eu poderia citar, eu conheço várias empresárias, mulheres que também estão em outros segmentos predominantemente masculinos. Eu nunca senti um preconceito, porque eu acho que eu sempre me posicionei muito e nunca dei espaço para isso. Mas ele existe. Isso a gente não pode negar que ele existe. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa se fortalecer de que se nós estamos naquele lugar, a gente merece estar naquele lugar. Pode até ser que alguém vá falar algo, vá te ofender ou vai, né, gerar qualquer situação que seja uma situação de preconceito. Mas aí precisa vir esse posicionamento, essa coragem, essa resiliência mesmo, para passar por cima disso, né? Pode sofrer uma vez, mas na próxima, talvez a pessoa que faça isso, ela vai ter que passar por cima, né? Eu já senti preconceito em alguns momentos, não necessariamente no ambiente de trabalho, né? Que é hoje, vamos dizer assim, o mais frequente da gente ver, né? Mas como eu vim de uma família que esteve por muitos anos na vida pública, eu já tive várias situações desconfortáveis que eu passei ao longo da vida, né? Em relação a isso, em relação aos meus pais, enfim. E por mais difícil que foi, por mais que dói, né? Dói você ouvir falar de alguém que você ama, enfim. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto isso me fortaleceu. O quanto me fez ter mais certeza dos valores com os quais eu fui criada, o quanto reforçou o orgulho que eu tenho do trabalho que foi feito, enfim. Mas naquele momento foi muito ruim para mim, foi muito difícil, né? Porque às vezes as pessoas olhavam e tinham uma concepção de você, como se a tua vida fosse maravilhosa, como se a tua vida fosse muito fácil, né? Entre aspas, nasceu no berço de ouro. E muito pelo contrário. Né? Eu acho que só quem passa, só quem sente na pele, só quem acompanha o dia a dia, que conhece realmente as dificuldades. Mas eu acho que a vida é feita de dificuldades e tá tudo certo. E eu acho que as dificuldades são que trazem os aprendizados, né? E muitos querem, eu vejo assim, né, falam às vezes de sucesso e falam de, enfim, das coisas boas, né? Muitos querem alcançar o sucesso, muitos querem chegar lá, muitos querem estar, né, no lugar que sempre sonharam, mas poucos querem a peregrinação, né? Poucos querem passar pela dificuldade, poucos querem abrir mão de certas coisas. Então, eu vejo que todos esses percalços, eles nos fortalecem, né? E eu até sou grata por eles, né? Dizem que a gente amadurece com os danos e não com os anos, né? Boa, gostei disso! Ouvi essa frase esses dias e eu mentalizei, porque eu disse, é uma verdade. A gente se fortalece não pelos anos, estou ficando mais velha, vou ficar mais madura, é pelo que a gente vai passando realmente, né? É a tal da história, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, mas
sinceramente, eu acho que 90% do nosso aprendizado é na dor. Com certeza. Sabe? E legal, muito, muito, muito interessante que você fala de um ponto de vista aqui nessa tua resposta, sem nenhuma capa da Caroline Maldaner, dessa mulher. Não, a pessoa, o eu, o que eu passo na minha intimidade. E é muito interessante isso, essa abordagem, Carol, porque conhecer a pessoa, independente do teu sobrenome, da trajetória da tua família, mas principalmente do que você construiu. Eu escuto muito, e aí fica para você que está me ouvindo, quando você fizer o comentário, queria ser herdeiro. Você já ouviu isso? Ai, como é bom, ela é herdeira. Você já ouviu isso? Já ouvi. Eu já ouvi, mas isso é algo tão superficial, porque essa questão de ser herdeiro é algo que, ok, que bom para você, mas isso não se mantém. Legal, ótimo, que bom para ti. Mas não se mantém. Nada se mantém sem trabalho, É nada se mantém sem esforço, nada se mantém sem suor. Exato. Né? Eu sempre falo, é herdeira, é diferente de ser sucessor. Isso, com certeza. E fica um legado, como tu disse antes, da questão de você se melhorar, se espelhar em quem te trouxe ao mundo, que é o teu herói, digamos assim, mas de uma certa forma retribuir sendo melhor, né? Não melhor porque tu não tá comparando, mas eu digo assim, sendo o teu melhor. Isso. Dentro das tuas possibilidades. E isso é fundamental e fantástico para você, para quem você inspira e para quem você vai deixar no mundo. Como tu disse, tua filha, né? Ou os demais que vierem por aí. Tem projeto de ter mais filhos? Olha, eu gostaria de ter, né? Mas é as escolhas que a gente faz, né? Eu sempre pensei em ter 2 filhos, então eu estou no momento decisão, assim, de tomar essa decisão consciente, né? De abrir mão de algo, porque eu sempre digo, a gente se imagina, às vezes, com uma malinha, né? E você vai carregando coisas. Em algum momento, você tem que tirar uma pecinha de lá para poder colocar uma nova. Abrir espaço. Então, tô nesse momento do abrir espaço, né? De definir as prioridades aí para quem sabe vir um novo baby por aí. Uau! Gente, já fizeram um sinal para mim que o nosso tempo do rádio tá acabando, mas não desligue o seu rádio. Acesse o nosso canal no YouTube que a gente vai continuar esse papo aí, tem muito mais por vir. Mas agora é a hora, Carol, do nosso quadro Pingo nos Is. Ai, ai, ai. Tá preparada? Vamos lá? Esse quadro Pingo nos Is, para você que tá me ouvindo, eu faço perguntas diretas e pontuais. Direto, pingo nos is para ela responder. É rápido, bate-bola. Pronta? Vamos lá? Caroline, você acha que mulheres que escolhem não ser mães ainda sofrem preconceito no meio empresarial? Ou, melhor, vou reformular a pergunta. Você acredita que mulheres que escolhem não ser mães sofrem preconceito? Vamos tirar do mundo empresarial, do mundo real aqui para todos nós? Podem sofrer, mas não por quem é mãe. Porque só quem é mãe sabe a transformação que isso é na vida. E o quanto, eu sempre falo, eu depois que fui mãe, foi a melhor e a maior transformação que eu tive, né? Eu, às vezes, até tenho algumas amigas que não querem ser mães, e aí eu pensava, nossa, porque sempre foi o meu sonho ser mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu entendo plenamente a decisão, respeito a decisão, e eu acho que, realmente, para ser mãe, você tem que querer ser mãe. Segura essa pergunta aqui, que já no YouTube a gente vai continuar esse assunto. Eu quero abordar um tema muito interessante sobre o fato de ser mãe ou não ser mãe. Se é o seu caso ou não é, continua com a gente no YouTube, porque o assunto vai render. Agora o assunto é pingo nos is e eu preciso continuar. Carol, ainda vale a pena discutir equidade de gênero ou quem tem competência cresce independente de ser homem ou mulher? Não, eu acho que tem que continuar na pauta. A equidade em alguns setores específicos. Nós estamos, como eu comentei antes, a gente está muito atrasado em alguns momentos, então eu entendo que não pode sair da pauta. Mas as mulheres precisam muito olhar para si, se fortalecerem, né, terem coragem de avançar, de buscar, de evoluir, enfim, para chegar onde elas querem. Agora, tirar da pauta eu acho que não é o momento ainda. Liderança feminina tem que ser diferente da masculina ou esse é um rótulo que se impõe às mulheres?
Eu acho que se impõe. Liderança, para mim, é algo que vem da tua essência, é a preocupação com o outro, é a empatia, como eu falei no início, é sobre o legado. E eu acho que isso não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com liderar. Existe mesmo sororidade de verdade, ou seja, aquela empatia entre as mulheres, seja no mundo dos negócios, seja nos outros mundos, ou na prática a competição ainda fala mais alto? A competição ainda fala mais alto, infelizmente. Eu acredito que a gente precisa muito e cada dia mais nos apoiarmos enquanto mulheres. Porque se a gente buscar apoiar a outra, nós vamos chegar lá muito mais rápido. Como eu falei, a gente vem lentamente. Se nós tiver esse apoio entre mulheres, a gente vai chegar mais rápido. Então, falta ainda a sororidade. Como fazer isso? É um desafio bem grande, mas eu acho que isso vai muito no nosso dia a dia, né? Da gente olhar e entender, desde uma palavra que a gente fala ou uma atitude que a gente faz, a gente entender como isso está impactando na vida daquela pessoa. Encorajar mais. Eu acho que encorajar é algo que vai ajudar muito nisso, porque às vezes o que falta para a mulher é aquele empurrãozinho, é aquela coragem realmente de mostrar para ela que ela tem capacidade, que ela tem condições de chegar onde ela quiser. Como eu falei antes, toda mulher tem muita força. Algumas ainda não descobriram essa força. Então, cabe a nós se conhecer, se fortalecer emocionalmente, saber realmente o que a gente quer e ter coragem para chegar lá. É o apoiar sem competir. Com certeza. Gente, eu tenho muito mais perguntas para fazer aqui. O programa já acabou aqui na 90.3, mas nos acompanhe. Acesse o canal no YouTube que a gente vai continuar lá, porque o papo tá ótimo. Tem tempo para continuar. Vamos lá. Gente, muito obrigada a você que ficou até agora conosco. Agradeço os nossos patrocinadores. Ela Passione, Cicobi Credial, Área 51 Suplementos, Drogarias Bem Popular e o apoio da Dueto Concept. Muito obrigada a você que ficou até agora conosco. Se você estava no YouTube, agora o papo continua aqui. Caroline Maldaner, empresária, mãe. Gente, você tem várias atribuições aí, presidente da Associação Comercial. Tem muitas outras, poderia dizer várias outras funções e atividades aqui que a gente vai carregando ao longo da vida aqui, e é muito difícil tudo isso. E esse bate-papo é com ela, mas também é com você aqui no nosso canal no YouTube. Pode escrever, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou elogio ou crítica. Eu adoro uma crítica, juro. Eu gosto também. Cara, a crítica que me faz crescer muito. Claro que o elogio, às vezes, a gente, nossa, peraí, tá legal. Mas a crítica, Carol, dói pra caramba, mas é ela que te faz crescer. A crítica, para mim, é essencial. Eu falo bastante isso, eu brinco até com a minha equipe lá na empresa. Gente, tragam algum feedback. Por quê? Porque é ali que faz você refletir. O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso melhorar? Porque a gente tá tão, às vezes, no automático, e às vezes a gente faz alguma coisa e não se percebe. Então, alguém trazer aquilo para ti é tão bom para refletir. Eu também sou uma pessoa que gosta muito. Poucas críticas. Eu recebo mais, às vezes, de pessoas que tu tem mais na intimidade, né? A família, algum amigo, enfim. Mas no ambiente de trabalho, talvez por estar na questão, né, na posição da liderança, eu recebo pouco. Gostaria de receber mais. Porque as pessoas pensam, ai, será que ela, acho que ela não vai gostar? Eu acho tão legal ter essa crítica, porque faz você evoluir muito. Eu fico perguntando, tá, mas isso, mas aquilo, eu penso, não foi bem sincera a fala, porque de fato mesmo, eu quero melhorar. Isso. Eu quero melhorar. E a crítica, ela é muito, muito, muito importante. Até mesmo para você ver, opa, acho que não tá legal isso aqui. É que eu acho que as pessoas ainda têm um certo receio da crítica, porque muitas pessoas reagem mal com a crítica, levam muito pro lado pessoal. E aí isso acaba afetando a relação muitas vezes, né? Eu sempre brinco lá na empresa, não é sobre o CPF, é o CNPJ. Então, traga a crítica, porque é a crítica que vai fazer você entrar no processo de melhoria, né? Então, ela é extremamente importante. A gente falava antes sobre o papel de ser mãe, das renúncias que você faz e de você fazer esse aprendizado. E eu falo sobre o meu lugar de fala aqui, de não ser mãe, mas entender esse papel, né? E aí vem muito no cenário da gente não entrar no julgamento da vida do outro, porque eu, ao longo da vida, escutei muito, o dia que tu for mãe, tu vai saber. E eu sempre pergunto para as pessoas, e o dia que tu tiver um irmão especial, tu vai saber? Porque as renúncias que a gente faz, elas não aparecem.
Tu não tá mostrando a renúncia que tu fez para estar aqui nesse programa, nem eu nesse momento para estar aqui. Mas é muito sobre esse papel, e eu falo isso para as mulheres que hoje estão comemorando o Dia das Mulheres, ou que vão comemorar amanhã, ou todos os outros dias, das renúncias que você faz, e ao mesmo tempo essas renúncias são as suas próprias cobranças. Porque o que eu deixo de fazer, eu me cobro lá na frente. E aí é o papel de ser mãe. Tu abriu mão de muita coisa para ser mãe. Então, Ivana, acho que você tocou num ponto bem fundamental, que é a questão da nossa autocobrança. Uhum. A gente tem isso, eu acho que é da mulher, e com várias mulheres que eu troco experiência, que eu converso, principalmente quando a gente está no ciclo aí da maternidade, né, com outras mães, isso é algo presente, assim, 24 horas. Essa autocobrança, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Enfim, em relação a como criar um filho, né? E eu acho que a questão é que essa autocobrança nossa, ela nunca vai passar. Ela também faz parte da nossa evolução. O que a gente precisa estar muito consciente é das nossas escolhas e também termos a empatia. E quando a gente fala de empatia, eu não estou falando, né, a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu dificilmente vou me colocar no teu lugar, eu não passo pelo que você passa. Eu posso ter empatia pela tua história, pela tua trajetória, pelo teu dia a dia, sabendo que não é fácil. Mas sentir na pele o que você passa, eu não vou conseguir. Isso. Assim como ao contrário. E aí, às vezes, as pessoas julgam e falam as coisas, assim, muitas vezes sem pensar. E aí, quando você vive aquela realidade, você começa a compreender. Né? Então, quando as pessoas falam assim, quando você for mãe, você vai entender, é porque a gente passa por algumas coisas que realmente você sente quando você se torna. Né? Quando eu decidi engravidar, isso foi uma coisa muito planejada, né? Que eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho assim ser mãe. Mas a gente vai adiando essa decisão. Tem cara de que é uma mãe super mãezona mesmo. Eu me considero uma mãezona, né? Espero que a Helena também ache. Ela fala bastante, então eu acho que ela me considera também. Mas até aceitar esse elogio para mim às vezes é difícil. Jura? Por quê? Porque eu me considero eu faço tudo que eu posso para ela. Mas eu ainda também penso, será que eu estou fazendo o suficiente? Eu estou bastante tempo ausente, né? Então, enfim, trabalhando, eu viajo bastante. Nesses momentos, vem uma autocobrança muito grande. Nossa, será que eu estou tomando a decisão certa? Eu não deveria estar mais lá? Mas nos momentos que eu estou, eu também tento ser inteira, né? Porque eu acho que é isso que é importante. E mesmo não estando fisicamente presente em alguns momentos, eu também penso que algumas coisas para ela vão servir de inspiração. Vão lá na frente ela olhar e entender o porquê que naquele momento não estava, o porquê que o trabalho é importante, o porquê que a mãe dela fez isso ou fez aquilo. Eu acho que todas essas coisas que hoje às vezes doem para mim, assim, pesam no dia a dia, em algum momento vão se tornar valores para ela. Por que eu falo isso? Porque eu também passei por isso. Em algum momento lá na minha infância, eu também gostaria talvez que os meus pais estivessem mais presentes. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante aquelas ausências, aquelas renúncias, aqueles nãos doídos, né? Que as mães geralmente dão, os nãos bastante doídos. Mas depois eu acabei compreendendo tudo isso. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque você disse para mim antes ali que são as pequenas situações difíceis que moldam os teus resultados lá na frente. E aí eu me peguei pensando, eu falei, cara, isso que ela falou tem muito sentido. Porque foram aquelas situações assim de desespero, posso até falar de desespero que muitas vezes você teve que tomar uma decisão e hoje as pessoas olham e falam assim, nossa, você é forte para tomar essa decisão. Mas aí eu lembro daquele momento que eu tive que tomar aquela decisão difícil, no desespero muitas vezes, né? Que você fala assim, seja o que Deus quiser. Mas não, claro, não só na sorte, no azar, mas de uma decisão assertiva com base naquilo que você sabia no momento, mas que hoje reverbera no resultado. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu fui fazer um curso em São Paulo. E eu geralmente viajo na segunda-feira, ou, enfim, durante a semana, nunca no fim de semana, que é o momento que eu me dedico à casa, à família, né? E eu precisei viajar no domingo, em virtude que o curso iniciava na segunda-feira cedo. Almocei rapidinho, fui pro aeroporto, eu fui chorando de maravilha a Chapecó. Ai, gente. Mas assim, eu tava chorando e era uma coisa que eu não controlava. E aí eu fui lá me questionando na estrada, meu Deus, será que eu tô fazendo?
sair num domingo, deixar minha filha, com aquela dor de Aham. mãe, assim, sabe? De questionamento Uhum. mesmo. Cheguei até lá no aeroporto, tava de óculos e vi, dei uma disfarçada, aí uma conhecida minha disse, ué, o que aconteceu, alguma coisa? Eu falei, não, tu me entende, né? Porque ela tava, inclusive, Tô no meu momento mãe. tô no meu momento mãe. E tá tudo certo. E depois aí eu fui pensando, poxa, eu tô indo buscar conhecimento. O quanto isso vai me tornar ainda melhor, não só como profissional, porque tudo vem para a vida pessoal, né? Uhum. Então, como eu falei, é as escolhas, a gente saber lidar, né, com essas escolhas e principalmente com as nossas emoções. Eu acho que a gente tem que respeitar esse momento, a gente já falou de vulnerabilidade, mas a gente tem que respeitar essa emoção. Se doer, dói, chora mesmo, né? Não achei que não agi certo, muda, né? Enfim, a gente tá sempre olhando para essas decisões e aprendendo com elas. Carol, mas tu tem uma trajetória assim pautada no modelo de melhoria, né? Tu sempre tô Sim. melhorando, tô querendo melhorar, evoluir e tal, e ser melhor para os outros. Mas teve algum momento que assim tu te sentiu uma fraude do tipo, gente, eu acho que eu sou uma fraude? bem pessoalmente, assim, tipo, de olhar pro espelho e falar, gente, eu acho que eu sou uma fraude? Eu acho a palavra fraude forte, né? Mas assim, claro, eu já tive vários momentos em que você pensa, poxa, para onde eu vou, né? Uhum. O que eu realmente quero? E eu acho que é uma construção mesmo, não tem uma receita de bolo, não tem, eu vou fazer um curso, vou me formar naquilo, vou trabalhar naquilo, vou ser feliz. Isso não existe. Eu acho que a construção, ela é realmente diária. E às vezes você começa o dia pensando, hoje vai ser muito bom, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E Uhum. aí, na primeira hora da manhã, acontece algo totalmente inesperado e muda tudo. Sim, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Justamente. Então, assim, e aí, na hora, né, vem aqui, às vezes bate aquele desespero, e vem um questionamento, e vem uma situação inesperada, e aí calma, respira e vamos buscar uma solução, né? Nesse curso que eu fiz, eles falavam muito sobre isso também, claro que ele era muito focado no trabalho, mas apaixone-se pelo problema, né? A velha frase, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, tudo que acontece na nossa vida, olha para aquilo, pensa como que, obviamente, como que dá para resolver, né? Como que dá para evitar que aquilo aconteça, né? E vamos aprendendo, e vamos errando. Não existe mudança sem erro, né? E assim, quando fala a palavra mudança, puxando um gancho agora que me veio algo, muita gente fala, precisa mudar, temos que mudar, enfim. Mas quantas pessoas realmente querem mudar? Exato. Porque quando a gente fala de mudança, nós não estamos falando dos outros. Eu quero que mude o cenário, eu quero que mude, enfim, a cidade, eu quero que mude a gestão, quero que mude a empresa, quero que mude, né? Enfim, várias situações. Mas quantos olham para si e realmente eu quero mudar? Eu quero fazer a minha parte, eu vou fazer diferente? Aí quando vem para o pessoal, opa, eu não quero muito mudar, mas eu quero que a coisa mude. Que o outro mude. Que o outro mude. Então, isso é algo que a gente precisa olhar, precisa se autocriticar. Poxa, eu quero a mudança, mas eu não vou fazer a minha, né? É uma construção. Então, cada um... É uma zona de conforto. Isso. Eu tô na minha zona de conforto. Tá ruim. É igual aquela dorzinha, né? Aquela pedrinha no sapato. Tá me incomodando, mas eu não quero tirar meu sapato. Porque deixa ali. A mudança é a pior parte. Isso. Principalmente na questão da gente evoluir, da gente mudar. E até mesmo, que fique como lição para quem está numa busca de transição de carreira. Uhum. Você é uma pessoa que transacionou de carreira, Sim. né? Uhum. Foi difícil? Foi difícil. Eu sempre tive muita certeza em relação à profissão. Então, a época que a gente é adolescente, está pensando em vestibular, enfim. Eu sempre pensei na área de jornalismo, comunicação, porque sempre gostei muito dessa área. E depois mesmo de estar trabalhando, que eu tive que fazer a transição de carreira e ir para uma área financeira, administrativa, para mim foi um choque de realidade. Então, assim, eu tive que aprender literal, né? Quando eu digo literal, é aprender o beabá, o zero, né? Mas eu vejo que se eu não tivesse essa inquietude, essa humildade mesmo, eu acho que é uma humildade de aprender todo dia, eu não teria conseguido fazer a transição de carreira. E eu vejo muita gente passando por transição de carreira. Então, assim, a transição de carreira, ela às vezes vem para nos mostrar um mundo que a gente não imaginou estar, mas que nos realiza. Eu nunca imaginei estar nesse setor, né, nessa carreira, mas hoje eu não me vejo fora.
Por quê? Porque eu soube ir me adaptando, né? Buscando conhecimento, buscando equilíbrio, me Se conectando, moldando. se moldando. E isso vai ser eterno, porque hoje a empresa é de um jeito, amanhã ela vai ser de outro. Os ciclos de pessoas mudam, de processos mudam, enfim, o mercado muda. Então, ela é constante, né? A gente tem que ser maleável, aceitar primeiramente isso, né? E ir construindo aí de acordo com o que vai vindo. Qual que é o legado que a Caroline pensa em deixar? Olha, legado para mim, primeiro eu preciso estar feliz com o que eu estou fazendo, né? Então, quando eu olho para legado, eu vejo muito que eu posso contribuir com as pessoas, né? Quando eu consigo trazer algo para alguém, inspirar alguém, isso para mim não tem preço. Então, quando a gente fala de legado, hoje olhando, seja profissionalmente na empresa, seja à frente das entidades, eu realmente quero deixar um legado de construção, um legado de evolução constante, um legado de realmente mostrar para as pessoas que as coisas podem ser feitas, que elas podem ser melhoradas e principalmente que as pessoas que estão ali, elas podem ser realizadas, né? E que elas podem fazer as coisas, ou melhor, realizar os seus sonhos através daquilo que elas fazem, né? Eu acho que quando você está num ciclo de pessoas, você tem que saber o que elas querem, você tem que saber quais são os sonhos daquelas pessoas, aonde elas querem chegar, porque se você não se conectar com cada pessoa que está lá, você não vai conseguir ajudar elas a avançarem. E todo mundo quer o quê? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer levantar de manhã, ter uma família em casa, ter saúde e ter um trabalho que realiza, né? A gente sempre, clichê falar isso, mas a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa, com a nossa própria família. Então tem que fazer sentido levantar todos os dias e ir lá, me comprometer, né, estar lá, dar o meu melhor. Eu acho que isso é legado. É realmente você fazer aquilo com excelência, com vontade, com vontade de realizar realmente. A gente vê que o mundo está mudando, a gente até vinha conversando sobre isso, né? E para as mulheres ou para essas adolescentes que hoje estão entrando no mercado, você acredita que quais são as mudanças estruturais ou o que elas precisariam desenvolver para exercer esses cargos de liderança? Eu não digo nem cargo só profissional, mas exercer a sua liderança, seja onde for que ela estiver. Eu acho que tem várias coisas, várias habilidades, né, que as mulheres, enfim, não só as mulheres, qualquer pessoa que está iniciando uma carreira, ela pode deve ter, né? Primeiro, um senso de curiosidade, né, uma vontade, um senso crítico, um olhar para algo que é feito daquele jeito, como que eu posso melhorar isso? É difícil da gente ver isso no dia a dia hoje. A pessoa, ela entra muitas vezes, ela aprende o processo, o procedimento e ela segue fazendo aquilo. Qual é o ideal para a empresa hoje? Que a pessoa vá lá, aprenda o processo e pensa, mas isso aqui dá para fazer de um jeito melhor. A gente pode fazer assim. Traga essa sugestão, porque é assim que a empresa vai evoluir. Só que isso é muito difícil, esse senso crítico. Então, eu acho que é uma habilidade essencial, pensando no mercado de trabalho, ter esse senso crítico. Outra habilidade é ter essa inquietude de aprender. Como a gente já falou, o mundo está mudando numa velocidade radical. Se as pessoas não buscarem no dia a dia essa evolução e esse aprendizado, amanhã elas vão estar obsoletas e elas vão continuar num cargo onde está tudo certo ficar daquele jeito. Porque esses cargos, eles vão existir. A gente vai precisar que alguém faça aquele trabalho. Agora, para quem quer uma liderança, para quem quer puxar a frente de algo, de um setor, de uma equipe, não pode ter essa vontade. Ela tem que, pelo contrário, ela tem que ter essa inquietude de estar buscando e acompanhando a velocidade, né, das coisas. E um ponto bastante importante, que eu acho que a gente tem que cada vez mais falar disso dentro das organizações, é o equilíbrio emocional. Uau, esse... Porque hoje é muito falado, só que eu acho que é falado de uma forma quase banalizada. Já tem que ter equilíbrio emocional, como se fosse algo que você vai lá, compra e coloca em você, que é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é algo que a gente vai construindo dentro da gente. E precisa ser cuidado todo santo dia. Todo santo dia. Todo mundo vai ter altos e baixos, todo mundo vai ter momentos em que às vezes a gente dá uma saída fora da casinha e volta. Agora, vai de eu entender essa emoção que eu tenho e como que eu vou lidar com ela nas situações.
principalmente em situações que geram estresse. E falar em gerar estresse é o dia a dia da gente, né? Porque a gente está lidando com pessoas e hoje a gente fala muito de autoconhecimento, a gente fala muito de perfil, a gente trabalha cada vez mais isso dentro, né, das organizações para entender o perfil do outro, mas é cada vez mais desafiador as relações. Muito. Porque quando dá algum problema, não é sobre o processo, não é sobre o procedimento, é sobre pessoas se conectando e dando problema. Então, a gente precisa muito ter esse olhar, né? Seja numa empresa, seja numa entidade, enfim, nas nossas relações, ter esse cuidado de entender como que essas pessoas se conectam, como é que elas se comunicam, porque a comunicação é algo que acaba trazendo, geralmente, esse estresse, esse choque, né? Então, olhar um pouquinho para isso, né? Ter um carinho especial por isso. Então, eu, né, como dica, assim, resumindo, eu diria, né? Senso crítico, equilíbrio emocional e essa inquietude de aprender todos os dias seriam 3 habilidades, assim, que, para quem pensa em crescer e liderar, na minha opinião, é essencial. Gente, incrível. Essa resposta poderia ser, inclusive, o começo do nosso bate-papo, porque muito profunda, Carol, sabe? Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que, na verdade, se comemora todo dia, né? Mas profundo, profundo isso que tu falou, demais. Ivana, e falando em profundidade, me veio agora que isso é algo também que eu acho que a gente está pecando muito. As pessoas estão cada vez mais rasas. E quando a gente fala de estar Verdade. mais raso, é raso de conhecimento. Todo mundo está se achando especialista em tudo, em pouco de cada Isso. assunto, né? E raso também de sentimento, né? Então, que a gente tenha poucas relações, mas que tenham relações profundas, relações boas e verdadeiras, né? A gente não precisa, às vezes, vamos dizer assim, ter muito e não ser realmente quem a gente é, não ser verdadeiro, não ser profundo realmente. Acho que essa é a palavra, né? E quando a gente fala de conhecimento, então, é que o digital trouxe muito isso, né? Então, a gente vê especialistas de vários assuntos ao mesmo tempo, mas vai para a profundidade para você ver até onde chega, né? Então, acho que isso é essencial também. Eu sempre falo, especialistas de rede social e mentores de palco é o que mais tem por aí. Isso aí. Mas na prática, no dia a dia, quem veste a calça e vai lá e faz, são poucos. São poucos. E é muito legal isso que você fala. E aí, você que está me acompanhando até agora, eu tenho certeza que nesse momento bateu aquela certeza de dizer, esse assunto fez muito sentido para mim. Cara, profundidade, Carol. Que perfeito, cara. Estamos rasos de sentimento e rasos de conhecimento. Isso é muito, 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 assim, real que está acontecendo. E a gente tem percebido nas relações mesmo, quando você fala, poxa, mas eu não estou sentindo aquilo que eu sentia. Por quê? Uhum. É a razoabilidade, tá muito raso tudo. Ah, tá bom, meu relacionamento não tá bom, tchau. Ah, meu trabalho, não quero mais ficar aqui. Ah, você não me convém. Mas eu sei esse assunto. Você sabe realmente? Uhum. Você estudou, você Uhum. dedicou horas para isso? Uhum. Cara, eu falo por uma geração nova também que vem por aí, meninas e mulheres e homens também que precisam se aprofundar um pouco mais. Árvore que cresce e que dá bons frutos tem raiz. Uhum. Isso está na natureza. Isso Que aí. sirva como exemplo para nós. E, Carol, quero agradecer muito pela profundidade que você veio hoje aqui, que a gente se conectou, tá? Quem está acompanhando no YouTube não sabe que antes de começar esse programa, eu precisei recomeçar 3 vezes, tá? Porque é muito sobre isso, é a gente errar, aprender e começar de novo e fazer tudo de novo. E aí eu tava ansiosa porque eu digo, meu Deus, minha convidada, especialista, né? Mas deu tudo certo. Agradeço a profundidade com que você se entregou hoje aqui. Feliz Dia das Mulheres para você. Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Vida longa. E parabéns por hoje para você, para todo mundo que está aqui pelo YouTube, pelos nossos bastidores, que tem mulheres também nos bastidores aqui, e para quem nos acompanhou até agora no YouTube. Eu que agradeço, Ivana, fiquei imensamente feliz pelo nosso bate-papo, né? Agradeço a todos que nos acompanharam. Como eu falei no início, eu estou extremamente feliz de estar aqui nesse Dia Especial da Mulher, que a gente possa, especialmente nós, mulheres, nos fortalecer, sim, a cada dia mais, né? Tomar melhores decisões, a cada dia aprender coisas novas e ter coragem, principalmente, de tomar as atitudes que a gente deseja para chegar onde a gente quiser, né? Como eu falei já em alguns momentos aqui durante a entrevista, né? Descobrir a nossa força
e encarar o que a gente desejar, né? Onde a gente desejar chegar. Então, obrigada por essa oportunidade, né? Um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que nos acompanharam. Ah, incrível, gente. Um grande beijo a você que ficou conosco até agora. E o Persona Singular tá só começando nessa temporada nova. Um grande beijo. Tchau!